Olá, 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 sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Entre Fusos, o podcast que fala do que ninguém conta sobre viajar o mundo. Meu nome é Luiz Lança e nesse primeiro episódio eu quero trazer um tópico muito importante para vocês, algo que eu venho refletindo e conversando muito com meus amigos nesses últimos dias, que é o respeito com a cultura local. Quando a gente imagina ir viajar ao mundo, ou imagina fazer uma viagem de fim de semana, ou uma viagem de férias ali com a família para outro país, a gente não se preocupa em aprender o básico do básico daquele idioma para poder respeitar e ser respeitado, tá? Hã, Vamos dar um exemplo aqui. Eu sou brasileiro, teoricamente eu só falo português, porque eu não aprendi outro idioma, mas eu quero ir, não sei, para Colômbia. Colômbia fala espanhol. Eu chego na Colômbia, eu não sei falar nada. E eu imagino que as outras pessoas na Colômbia vão entender o meu portunhol, que é a mescla do espanhol com o português. E um exemplo, pipoca, no Brasil a gente sabe muito bem o que que é. Na Colômbia eles vão saber o que que é pipoca. E você tá lá com o seu filho, você tá lá com a sua namorada, você tá lá sozinho e você quer comer uma pipoca. E você chega pros caras e você vai falar: "Putz, eu quero uma pipoca". Eles vão olhar pra você e vão ficar tipo: "O que você quer dizer com pipoca?". E aí você vai tentar fazer o portunhol, clássico do clássico. Tá, então eu quero uma pipoeca, só que isso não existe. E você insiste em falar mais alto, em falar mais baixo, em falar devagar, e você fica bravo porque a pessoa não entendeu o que você disse. Isso acontece muito, muito, muito. Já vi muitos casos na minha frente, principalmente com brasileiros fazendo isso. E não funciona. E eu te falo, é obrigação do local, lá do colombiano, entender o seu pipueca ou pipoca, ou é obrigação sua como turista ou aprender o mínimo do mínimo para falar com aquela pessoa, sabe? Então, putz, vamos lá, pega o ChatGPT aí, um Gemini da vida, o Google Tradutor, não sei, procura a palavra pipoca. Se você falar pochoclo, canchita ou qualquer variação de pipoca, mas em espanhol, certeza que eles vão entender muito melhor. Você pode até falar: "Putz, eu quero um pochoclo". Beleza, o cara não vai entender nada que você falou antes, mas ele vai entender a palavra pochoclo e vai entender que você quer pipoca. Então é sobre isso que eu quero falar aqui hoje, tá. Então vou pegar aqui meu roteirinho, que eu preparei pra vocês, e o primeiro tópico que eu quero trazer é isso: quando você dá um pouquinho de você pra aquela pessoa, já muda tudo. E eu não tô falando influência, eu tô falando no básico do básico, como eu mencionei é uma palavra só. Mas, putz, qual que é o problema de você aprender a falar: "Oi, tudo bem? Com licença, por favor, obrigado, por favor, a conta", em outro idioma? É rápido, você pode andar com uma listinha na sua mão ali, você pode ter isso salvo no bloco de notas do seu celular, sabe. Isso vai te fazer com que as pessoas daquele lado te tratem muito melhor com respeito, inclusive muitos países vão olhar pra você e vão falar assim: "Caramba, que da hora que ele aprendeu a falar o meu idioma", né. Ele não é só mais esses turistas arruaceiros que estão aqui, que querem fazer arruaça, né. Então não é sobre fluência, é sobre se esforçar um pouquinho pra se encaixar naquele lugar que você tá naquele momento. Eu quero trazer agora para vocês um exemplo real do que acontece comigo aqui na Bulgária. Bom, eu sou nômade digital, eu estou na Bulgária nesse exato momento e estou em uma cidade chamada Bansko. Bansko é uma cidade que tem 13.000 habitantes, basicamente ali, nas montanhas búlgaras. Qual a probabilidade das pessoas aqui falarem inglês? Pois é, por incrível que pareça, muitas pessoas aqui falam inglês porque estudaram, porque trabalham, para empresas estrangeiras e etc e tal, mas muitos locais, principalmente mercadinhos de bairro, na feira de domingo, ninguém fala inglês, ninguém fala português. E é obrigação minha aprender a falar o mínimo. Se você chega lá na feira e você fala em inglês, não sei, por exemplo: "Putz, ô, me vê aí 2 quilos de tomate e um abacaxi". Os cara vai olhar pra você e vai falar: "Mano, sai fora, sai fora". Ou quando você chega no restaurante e você quer pagar a conta, e você quer pagar com cartão, porque os búlgaros preferem em dinheiro, em espécie, né. E você tenta falar com eles, assim, em inglês, eles vão olhar pra você, vão ver que você é estrangeiro e vão, ó, cagar pra você. Vão olhar pra você com cara feia. Isso é algo sim que acontece aqui na Bulgária.
Mas a partir do momento que você solta um: "Oi, por favor, eu quero a conta. Oi, eu quero pagar com cartão", em búlgaro, tudo muda. Cara, é só você abrir o tradutor aí, ó. Vai lá, procura no Google lá, como falar "Oi, tudo bem" em búlgaro. Aí você vai falar: "Zdravei, как si", né, tipo, você já demonstrou um pouquinho de afinidade com a cultura da pessoa, a pessoa já vai parar e vai falar assim: "Caramba, olha só que legal, ele tá aqui, nem sei de onde que ele é, mas ele tá tentando falar comigo porque ele quer alguma coisa, ele tá sendo respeitoso comigo", né. E claro, se eu falar que eu sou do Brasil, aí acabou, todo mundo vai querer conversar, Neymar, Pelé, sei lá, daqui, dali, samba, Rio de Janeiro, e aí o negócio vai, né. Mas esse é um quebra-gelo, sabe, é muito legal você ter isso. E isso ensina muito a gente sobre respeito, porque, por exemplo, nós brasileiros, estamos no Brasil, a gente sabe que desde pequeno o espanhol e o inglês não é ensinado a um nível que a gente consiga falar. E no turismo, eles sofrem disso. E nós mesmos, quando não sabemos falar outro idioma, estamos andando lá na praia que seja, alguém vem falar com a gente em outro idioma, e a gente fica perdidaço. Mas a partir do momento que a gente escuta um "caralho", "filha da puta", a galera soltando umas palavras assim, tentando falar com aquele sotaque até gostoso de escutar, a gente muda a forma como a gente respeita eles e a forma como a gente enxerga eles. Então, vamos tentar fazer isso também o oposto quando a gente for pra fora em outro país, tá bom? Isso é algo que, eu vejo muitos estrangeiros, principalmente estadunidenses e britânicos fazendo ao redor do mundo. Eles não estão nem aí, eles estão cagando pra aprender o mínimo do mínimo e é muito feio as coisas que acontecem, porque eles não se esforçam o mínimo. E eles acham que as pessoas são obrigadas a entenderem o sotaque deles, o idioma deles. Eles não querem aprender outro idioma, e sim, a gente sabe que eles são assim, tá. Não generalizando, mas sim, é algo que, principalmente dessas 2 culturas, desses 2 países, acontece muito. Lembrei um pouco aqui agora sobre idiomas, os italianos também não gostam de aprender outro idioma, tá. Eu já vi muitos italianos principalmente em aeroportos aqui da Europa, eles tentando falar italiano com as pessoas quando eles vão comprar alguma coisa no duty free, em italiano, e ninguém vai entender, cara. Por mais que todo mundo ama a Itália, a culinária italiana, eles não se esforçam também pra aprender a falar outro idioma. Então, cara, não custa, vamos pegar o tradutor aí e vamos que vamos, tá. Pô, Duolingo, todo mundo tem plano família no Duolingo hoje em dia, só lá compartilhar e aprender as palavras básicas aí que você vai conseguir, beleza? Isso é uma coisa que me ajuda muito aqui na Bulgária, tá, aprender a falar um pouquinho sobre o idioma. Agora um outro ponto, imagina aí, que a gente tá num bar, que seja, que é um lugar que eu mais frequento ultimamente, assim, porque é onde eu tenho os locais, né. E você quer conversar com as pessoas, cara, você quer sei lá, mano, quando você vai no bar no Brasil aí com sua família, com seu avô, com seu pai, que seja, seus amigos, você quer sentar, pegar uma breja ali, vamos trocar uma ideia, vamos conversar, e tu fica sozinho com a sua cerveja ali sem saber nada do que tá acontecendo, você não entende nada ao seu redor. Cara, pega o tradutor ali, ó, chega no tiozinho: "Ô, posso sentar aí, vamos tomar uma cerveja junto?" Tá ali, o iPhone 17 aqui, ó, tem até um botão aqui, o botão de ação, que você pode apertar ele e configurar o tradutor direto, que é o que eu faço. Então se eu venho aqui, ó, por exemplo, eu só aperto esse botãozinho aqui de tradução, ó, ele já começa aqui pra mim, ó, falar que eu tô falando inglês, né, aparece aqui em cima, claro que tá tudo errado, porque isso aqui é só um exemplo, que eu tô falando em português, tá configurado pra falar do inglês, mas funciona, tá ligado? E é muito prático, senta lá, começa a trocar ideia com o tiozinho, aí ele já vai chegar pra você e começa a falar da vida dele, não sei o que, da cultura, ou quando você tem alguma dúvida específica que você tá andando em algum lugar pra pedir alguma informação e tudo mais, cara, vamos falar o idioma daquela cultura, tá? Vai ser bem diferente e você vai aprender muito sobre aquilo. Sem contar que vai te ajudar pra caramba a hora que você estiver viajando. Cara, na Bulgária, ó, tô aqui com a garrafa de água, por exemplo. Como é que você lê isso daqui? Alfabeto cirílico. É muito complicado. Eu tô aqui porque eu gosto desse país, então eu me esforcei um pouquinho a mais, porque eu quero entender. Então eu sei que aqui tá escrito Velingrado, tá ligado? Me ajudou muito a aprender a ler o alfabeto deles pra ir no mercado. E eu não aprendi a ler o alfabeto cirílico só por conta que eu tô na Bulgária. Outros países aí dessa região aqui dos Balcãs e tudo mais, os caras tudo tem alfabeto cirílico, cara. Ajuda muito você a bater o olho e falar: "Caramba, aquilo ali fala"
pra eu parar, aquilo ali fala proibido, aquilo ali fala não posso estacionar. Então, é um respeito com aquela cultura, com aquele lugar, saca. E isso é uma coisa que eu vejo muito ao redor do mundo, os nômades não se importam em falar outro idioma. Tem um grupo do WhatsApp aqui de Bansko, por exemplo, que é a cidade que eu tô, né, tem mais de 1000 pessoas nesse grupo, numa comunidade de WhatsApp aqui, que tem vários e vários grupos, né, subgrupos ali, sei lá, grupo de voleibol, grupo de, pintura, grupo de, hã, tomar banho no rio, enfim, tem grupo de tudo aqui. Surgiu um grupo essa semana aqui de como é que é? Quando a pessoa tem déficit de atenção, um outro de menopausa, um outro grupo de enfim, vários e vários grupos, e tem muitos búlgaros que também moram em Bansko, que vieram de outras cidades, por conta dessa comunidade, por conta da vida que tem aqui nessa cidade, e muitas pessoas que não são búlgaras, né, que estão nesses grupos, cara, não se esforçam o mínimo pra ler um comunicado ali importante, tipo assim: "Pô, vai ficar sem água em tal região da cidade. Pô, dia X vai ficar sem energia", não sei o quê. A galera não se esforça e fica fazendo pergunta besta. Cara, vai lá, tira um print, joga no Google Traduz. Então, nômade geralmente não se esforça pra falar a cultura local, pra falar o idioma local, o que é muito ruim, tá. E é uma falta de respeito, porque imagina, cara, a gente trabalha nômade digital, né, especificamente, trabalha remoto. Você tá naquele país gastando um dinheiro que você não fez ali, você não paga imposto, você não paga nada para aquele país, você só traz, lucro, mas ao mesmo tempo, você tem que entender que as pessoas dali estão te vendo como uma pessoa, sei lá, mano, um esquisito, tá ligado? Um cara esquisito que tá ali, então demonstrar esse respeito com eles vai fazer eles também mudarem a forma como eles pensam sobre a gente, que a gente não é um turismo agressivo, a gente tá ali por um período, né, e a gente tá querendo estar com eles e conhecer a cultura deles. Isso é um problema que nômade digital geralmente não tem. Entra na bolha dos nômades e não quer de forma alguma, eh tá ali com os locais e falando com eles sobre as coisas deles em si. Por exemplo, né, a gente não precisa fazer um curso longo pra poder falar um outro idioma, a gente não precisa pagar por isso, vai no YouTube lá, você vai achar um monte de coisa. Google Tradutor. Hoje em dia com tanta IA no seu celular, a 2 cliques ali de distância, você consegue puxar uma tabela ali de palavras e frases que você pode estar falando no dia a dia. Novamente, o objetivo aqui não é impressionar o local. Pode ser também, se você tá querendo flertar com alguém, se você tá querendo puxar saco de alguém, porra, vão super achar demais que você fala o idioma deles, tá. Isso é uma coisa, por exemplo, que eu gosto muito de fazer, aprender palavras e gírias, principalmente daquele local. Inclusive tem até uma aqui tatuada, ó, Causita, que é como se fosse amigo, mais próximo assim, uma gíria do Peru. Então, você chega num peruano, ou sei lá, você quer flertar com alguém, pô, causita, caralho, os caras vão olhar pra você assim: "Como assim, mano, você sabe o que que é causita?", tá ligado? Ou então, por exemplo, vou no Equador, vou comprar pipoca, cantita. "Caramba, tu sabe o que é cantita? Que da hora, me senti mais próximo". Então, pô, um exemplo aqui, eh, estava na Tailândia uns anos atrás, e tinha uma menina lá, que eu conheci no hostel, tailandesa, inclusive eu trabalhava no hostel, eu queria flertar com essa menina, mano. E eu falei: "Cara, eu preciso aprender o mínimo de palavra pra chegar na mina e impressionar ela. Então eu vou aprender como falar que ela é muito linda", tá ligado. E aí cheguei lá, procurei um tradutor, tal, não sei o quê, escutei lá: "Putz, como é que fala 'você é bonita' em tailandês", tal. Aí eu fui e soltei pra menina, né, puta, como é que era a palavra? Acho que era Consuema, Consuaemar, uma coisa assim. E se você pronuncia errado, tem outro sentido, tem um duplo sentido. E aí, obviamente, eu não sabia. E a menina começou a rir, foi lá, me explicou o que que eu queria falar, a diferença e tal, não sei o quê, e eu desenrolei um date com a mina, mano. Então, assim, também ajuda muito, sabe, você aprender palavras bobas assim. Um outro exemplo, jogando voleibol na praia na Tailândia, em uma ilha lá em Koh Tao, só tinha tailandês, mano, e os caras jogam muito voleibol, tá. E eu e uns outros 2, 3 estrangeiros lá. E os caras toda hora falavam umas palavras entre eles, assim, que eu não sabia o que estavam falando, e eu sabia que eles estavam falando em tailandês pra gente não entender, né, pra facilitar o jogo pra eles, e eu fui pesquisar depois a palavra, que agora eu não lembro mais, e depois que eu fui entender isso, eu avisei os outros gringos lá, os outros estrangeiros, e a gente começou a ficar mais ligeiro. Então, assim, tá vendo como que muda você aprender uma palavra ou outra? Mas, é claro, eu tô falando de mim, que sou uma pessoa que passo
no mínimo 1 mês em cada local, né. Você aí talvez possa ser só um turista de férias, assim, 1 semana ou 2 semanas e tal, pingando de país em país pela Europa ou só fazendo um turismo na Disney nos Estados Unidos, que seja, não sei, indo passar 1 semana com a sua mãe na Buenos Aires. Então, não chega a esse nível, mas ajuda muito, tá. Bom, esse é um episódio mais curto, é o primeiro, né, então eu tô aqui testando o cenário, testando o microfone, testando o público, e foi muito bom trazer esse ponto pra vocês, algo que eu queria falar fazia muito tempo já, e nas redes sociais eu não sou muito ativo, então é isso. Eh, Aprender o básico, o idioma é o gesto mais barato, mais poderoso que existe para você poder ser bem recebido e ser tratado muito bem naquele local. Chegamos ao fim do primeiro episódio, espero que você aí tenha gostado, tenha aprendido algo e que você vá colocar em prática aquilo que a gente está conversando aqui hoje. Se esforce um pouquinho mais aí na sua próxima viagem para poder, eh, aproveitar o máximo daquela cultura. Deixa o like aí, já se inscreve no podcast aqui, já se inscreve no canal. E no próximo episódio eu quero trazer para vocês a história de como eu, Luiz, virei nômade. E falar um pouquinho sobre minha trajetória lá do começo até onde eu tô hoje. E alguns próximos passos que eu manejo no futuro. Muito obrigado e até a próxima.